Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que eu cumprimentei, sintam-se novamente abraçados. Aqueles que não, recebam o meu abraço. Aqueles que estão em seus lares, online, acompanhando conosco também, sintam-se envolvidos por esse abraço. Vamos também sentindo a presença, de Jesus e o envolvimento e acolhimento de todos os nossos amigos espirituais que estão aqui. E como tem muita gente com frio, eu sei que não vai dar muito certo, mas vamos imaginar que eles estão nos abraçando, e com certeza estão amenizando todo esse frio que a gente está sentindo, Não só pelo tempo que está frio, mas também porque a casa ela é bem fria, devido a todo esse arvoredo que nós temos aqui atrás também, Então vamos sentindo esse calor, toda essa energia e a presença dos nossos amigos espirituais. Eu vou passar alguns avisinhos bem rápidos, E assim, o aviso assim mais expressivo do dia de hoje é a respeito da nossa festa junina, que nós vamos ter no dia 12 de julho. Não esse sábado, o outro, o próximo. Como eu sempre digo, o objetivo dos nossos eventos... É o meu? Nossa, gente, ninguém me fala nada. Você vem falar agora? Gente... Você fez isso de propósito, Cadu? Você fez isso de propósito, Nem me toquei, que era o meu. Então, desculpem. Então, como eu sempre digo, e você para de rir aqui na frente, que eu preciso falar sério agora. Então, como eu sempre digo, os nossos eventos, o objetivo maior deles é a confraternização, a união, e a valorização da família. Por quê? De uma forma muito especial, nós somos uma família aqui. Estamos em caminhos, em ambientes, em lares diferentes, mas nós somos uma família que fomos reunidas, por Jesus, para aprendermos juntos, para seguirmos juntos dentro da conduta que Ele nos ensinou, para que possamos unir os nossos corações, em benefício de muitas coisas que nós podemos realizar. Então, nós somos uma família. E, a partir dessa família que nós somos aqui, nós podemos valorizar e intensificar a importância da família lá fora, onde nós estamos convivendo. Então, os nossos eventos, o objetivo principal é isso, é a confraternização da família. E, é claro, os recursos que a gente recebe nesses eventos, importante porque parte deles vai para a nossa ação social. Entrega de cestas, quando necessário, na ação com os nossos irmãos de rua. Então, recurso também é importante, claro. E nessa festa julina nós não vamos vender convite, nada. Mas o que for consumir aqui, que são as comidas típicas, as bebidas, isso sim, a gente vai ter, a gente vai fazer a venda. E aí a gente quer convidar, e é muito importante, que vocês participem conosco. Nós fizemos a confraternização de final de ano, alguns frequentadores, algumas pessoas que estão aqui vieram. Nós ficamos muito felizes, porque foi assim, um momento muito especial, muito, 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 muito bacana mesmo. E a gente conta com a participação de todos, não para vir comprar. Claro, vai ter coisa deliciosa, maravilhosa, porque as nossas mãos de fadas aqui, Fátima, Elaine, Josete, olha lá, está aqui. São assim, tem uma mão maravilhosa para fazer os nossos quitutes. Mas, para estarmos juntos, nós vamos ter brincadeiras, então estamos pedindo aí,
Quem puder trazer prendas simples, prendas de adulto, de criança, para a gente brincar aí e as pessoas ganharem. Nós vamos ter correio elegante, né, Jô? Vamos ter o correio elegante que a gente tem. Vamos ter quadrilha, né, André? Que você vai dançar, né? Então, vai ser bem animado, gente. E a gente conta, né, com a participação de todos. O meu recado de hoje é só esse, por enquanto, né? Mais tarde a gente volta aqui para falar mais algumas coisinhas, sem celular tocando. Certo? Então, agora a gente vai convidar o Cadu para fazer a nossa prece de abertura. Aí a nossa palestrante não conseguiu vir, então o nosso cantor vai fazer, para variar, vai substituir. As vibrações é com o Fábio. E a Josete vai fazer encerramento e passe coletivo. Tá certo? E a gente se vê mais tarde aí, porque eu vou voltar. E baixa tudo de novo. É isso aí. Boa noite a todos. Que todos vocês sejam todos bem-vindos. Estou vendo rostinhos diferentes aqui. Quem é a primeira vez hoje, Nova Era? Fábio, você não vale. Sejam todos bem-vindos. E que vocês possam receber o melhor daquilo que vocês estão buscando dentro da sua reforma íntima. Antes de eu começar a oração de abertura da nossa palestra, eu vou pedir para todos vocês que têm celular, que todos têm, para se inscreverem no canal do Nova Era, por gentileza, tá bom? E aí, dar o joinha, ativar o sininho, né? Porque... com esse engajamento, a gente consegue alavancar mais pessoas, né? Consegue alcançar mais pessoas. Então, que vocês possam seguir. O endereço está fácil, André? Qual que é? Naesne? Naesne. Então, YouTube, Naesne, né? Naesne, tá? Que é o do... Naesne, desculpa. Naesne ou Naesne, dá tudo no mesmo, vai dar no mesmo canal. Então, vamos que vamos. Pessoal, eu vou aproveitar e vou do meu momento aqui, da minha oportunidade, e vai ter, depois da palestra, das vibrações, do passe coletivo, a gente vai passar aqui uma surpresa para vocês, mas eu vou aproveitar de antemão Cadu, tá? Eu preciso fazer isso, porque senão estão me incomodando aqui, eu preciso fazer isso. Nós tivemos a nossa ação social no domingo e foi simplesmente maravilhoso. A doação de amor, a doação de carinho, a entrega na rua em si foi muito gostosa, foi muito boa. Os elogios que nós recebemos de todas as pessoas, que a comida estava muito gostosa, foi assim pra gente... maravilhoso, para mim, tá? Para mim, maravilhoso. Eu não esperava, a gente sempre conta com a ajuda de todo mundo e não cobra nada de ninguém, mas a ajuda é sempre bem-vinda. Eu tive ajudas de quem eu nem imaginava que eu teria ajuda. Mas quando a gente está fazendo bem para as outras pessoas, sempre tem uma ajuda, sempre tem um auxílio. Então eu queria aqui agradecer a todas as pessoas que vieram ajudar, a todas as pessoas que ajudaram. Eu não vou citar nomes aqui, porque senão seria muito injusto e eu vou esquecer de alguém, mas eu queria assim, do fundo do meu coração, agradecer a todos mesmo que ajudaram. Quem quiser conhecer mais, a gente vai fazer, já tem a data do nosso próximo evento, que é dia 28 de setembro, né? 28 de setembro, tá bom? Nós já temos a agenda marcada. Então é assim, a gente vai fazer mais uma doação aí e assim, a gente quer melhorar o que já é bom para a próxima ser melhor ainda, tá? Então eu quero agradecer aqui de antemão, quero agradecer aqui a todos. Agora saiu o peso. Bom, então agora a gente vai fazer a nossa abertura da palestra de hoje, elevando os nossos corações, agradecendo mais uma vez a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre,
a toda a equipe espiritual que se encontra presente no momento, que nós possamos ter uma noite de aprendizado, e que esse aprendizado nós possamos levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida, que a palestra toque o coração de vocês, que vocês possam, através da palestra, aprender mais sobre o nosso Evangelho e que possamos fazer sempre o bem, que possamos sair daqui melhor do que chegamos. As pessoas que estão em casa, assistindo através também do nosso canal, que sejam todas elas abençoadas, recebendo as boas vibrações através das palavras e que possamos fazer o bem sempre. Agradecemos mais uma vez pela nossa vida, daremos abertura na nossa palestra, depois da palestra nós teremos as vibrações, depois o nosso passe coletivo e que nós possamos ir para casa tranquilos, com o coração cheio de luz e que possamos irradiar para todos ao nosso redor. E assim, encerrando, vamos fazer a oração que o nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. Agora nós vamos chamar nosso querido professor, cantor, intérprete, escritor, né? Que mais? Pintor também, né? Pedreiro, né? Nosso querido amigo Jair, que vai dar a palestra de hoje à noite. Muito obrigado. Boa noite a todos, brincadeiras à parte, né? Algumas pessoas já me viram aqui ontem, estão me vendo hoje, né? Eu vou aproveitar hoje, né, já que estou tendo essa oportunidade. Eu não acredito no acaso, viu, gente? Essa história de acreditar no acaso, mas a pessoa faltou, não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje eu estava à tarde na minha casa e já veio na minha cabeça, a Silvia não vai. Mas é verdade. Não, mas é verdade, a espiritualidade, ela está presente, ela sabe que as coisas vão acontecer. Não é assim, sabe? De repentinamente a pessoa vai faltar e ninguém está sabendo, não. A espiritualidade, porque é assim. Tem aqueles espíritos que acompanham a Silvia, que dão a sustentação para que ela faça as palestras que ela faz. Porque a Silvia não faz palestra só aqui no Nova Era, a Silvia faz palestras em dezenas de casas. Né? Então, a espiritualidade que acompanha ela já sabe, ela não vai. Então, é assim, a espiritualidade sempre vai dar condições para que uma outra pessoa, né, faça aquilo que a outra não pode fazer. Tanto isso é verdade que é interessante, né, porque quando o Kardec codificou a doutrina espírita, ele não escreveu a doutrina espírita, é bom que se entenda isso, né? E uma vez o Kardec faz uma pergunta para os espíritos, pergunta, mas e se eu fracassar? E se eu desistisse, fracassasse? Eles falam, não haveria problema, porque se você fracassasse e desistisse, nós arranjaríamos outro para promover a construção dessa doutrina. É simples assim. Então, eles sabem tudo que vai acontecer, queiramos ou não. Mas esse não é o assunto que eu vou falar na palestra, tá certo? Eu vou falar um pouquinho sobre uma questão que é muito interessante. Porque eu lembro quando eu era garoto, isso é uma coisa assim que eu lembro muito bem, a imagem que eu tinha da pessoa do Cristo, né? Da pessoa de Jesus Cristo, a ideia que eu tinha. Porque a imagem que eu tinha de Jesus era primeira, com base naqueles santinhos que a Igreja Católica entregava até hoje. Hoje quase não sei se entrega mais, né? Mas na época entregava uns santinhos assim que mostrava a imagem de Jesus com aquela auréola lá. Né? E é bom entender que aquela auréola que mostra aqueles santinhos da religião católica, depois a gente vai entendendo que aquilo tem uma lógica. Na verdade, a gente tem um
um chakra que chama o centro de força, que é o coronário, e está mostrando ali o centro de força de Jesus, né? E tinha a imagem também de Jesus que eu via naqueles filmes, né, que passava na Sexta-feira da Paixão. Hoje está passando menos na TV aberta, né, mas naquela época, na Sexta-feira da Paixão, mostrava Jesus o tempo todo, e era Jesus apanhando, uma visão depressiva, né, de uma coisa triste, né. Então, era a visão que eu tinha de Jesus. Então, essa era a visão. Uma visão de um Jesus assim muito triste. Inclusive tem uma carta, né, que fala-se que essa carta é verdadeira, que é do Públio Lentulus, né? Tem essa carta, né? E nessa carta é uma carta interessante porque uma pessoa que transmitiu essa carta, o Públio Lentulus, mandou essa carta para aquele que era acho que era o César na época, não lembro quem que era esse César, na época dos romanos. E essa carta descreve a imagem de Jesus como que Jesus era fisicamente, tá certo? Narra tudo, como é que era o cabelo, a barba, a altura, como é que ele se comportava. E aí ele coloca o seguinte, nessa carta, né? Que ele escreve que as pessoas falavam, ele não está dizendo que ele viu Públio, ele está dizendo que as pessoas falavam que nunca ninguém tinha visto Jesus rir, mas somente chorar. E aí, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar nessa questão. Então, ele colocou na carta isso, que é o que diziam, não é o que ele tinha visto, é o que ele tinha ouvido falar, é o que ele estava mandando, né? Vamos pensar um pouquinho. Jesus, ele passava por uma cidade, passava por outra, e por onde quer que ele passasse, tinha assim centenas e centenas de pessoas seguindo ele. Ele tinha os 12 apóstolos, né? Que é bom que você entenda isso, é muito interessante, isso que às vezes a gente pensa assim, não, então, certo dia, Jesus passou, encontrou Pedro e o irmão dele, né, que estavam pescando, e mais outras pessoas, e convidou-os para segui-lo. Falou, olha, vocês pescam peixes, agora vocês vão ser seguidores de homens. E Pedro e o irmão dele largaram tudo que eles tinham e saíram para seguir Jesus. Vocês já pensaram nisso? Se uma pessoa chegasse para vocês ali na rua ali, e falar, ó, gente, agora vocês vão me seguir, vocês seguiriam? Por mais que essa pessoa aparentasse muita bondade, por mais que os olhos desta pessoa, quando você olhasse, fossem penetrantes, entrasse lá na sua alma, vocês deixariam a vida de vocês para seguir essa pessoa? Já pensaram nisso? Jesus fez isso com todos os apóstolos, todos eles, com Mateus, com João, todos eles. Fez o convite para que eles o seguissem, e eles deixaram aquela vida que eles viviam e saíram para seguir Jesus. Não é uma coisa assim, que para a gente pensar assim? É claro que quando a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai entendendo algumas coisas, né? Algumas coisas que às vezes a pessoa que é mais leiga não consegue entender. É claro que havia um projeto, né, para que Jesus pudesse transmitir aquelas mensagens, para deixar para a humanidade, existia um projeto, e no projeto, o projeto é feito antes de todos reencarnarem. Lá na espiritualidade eles fazem o projeto. E não há dúvida de que todos aqueles que se tornaram apóstolos de Jesus, eles já sabiam inconscientemente desse projeto. Então, quando Jesus aparece e os convida, simplesmente foi aquele despertar que era o que eles tinham que fazer. Mas tudo bem. Ele juntou os apóstolos, mas Jesus não tinha só os apóstolos, ele tinha muitos discípulos, fala-se em 500, que o seguiam. Mas o povão, né? Porque Jesus ele era muito inteligente, Jesus já fazia marketing naquela época, é bom que se diga isso. Antes dele chegar numa cidade,
Ele pegava 2, 3, 4, ó, vocês se adiantam, vão na cidade primeiro. Aquelas pessoas iam nas cidades, falavam da vinda de Jesus, que Jesus iria passar por ali no dia seguinte, falavam que Jesus ensinava, falava sobre as curas, então o povão já estava esperando. Então Jesus fazia marketing. Aí Jesus ia para aquela cidade, inúmeras pessoas seguiam, muitas pessoas, tantas pessoas seguiam ele, a quantidade era tão grande, que tem aquela história do Zaqueu, né, que o Zaqueu teve que subir na árvore para poder ver Jesus, porque vinha aquele povão, né, e Jesus estava naquele meio. Então vamos pensar assim, com tantas pessoas seguindo Jesus, se ele fosse chato, se ele fosse um cara sem alegria nenhuma, será que as pessoas ficariam seguindo ele? Aqueles apóstolos convivendo com ele todos os dias, se fosse um cara chato, será que eles ficariam com Jesus? Essa é uma coisa que nós temos que pensar, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, em Chico Xavier, né? A gente sempre pensa em Chico Xavier, que é uma pessoa mais próxima de nós. Será que Chico Xavier era um camarada chato? Né? Não é verdade? Quando o Chico conta lá naquele programa Pinga Fogo sobre aquele problema que ele teve no avião lá, né, que o avião estremece, né, e ele fica gritando dentro do avião, grita mais que todo mundo, né? E o Emmanuel olha para ele e fala assim, qual o problema? Ele fala assim, não está vendo que nós vamos todos morrer aqui? Né? E ele fala, então morra com dignidade, né? Então ali, quando você vê o Chico contando aquilo, você vê o Chico muito alegre e feliz, né? E você vê que ele tem uma alegria, que é uma alegria diferente, né? Muitas vezes a gente acha que para a pessoa ser feliz tem que ficar dando gargalhadas, não é assim. Tem pessoa que o olhar dela transmite alegria, o comportamento dela, a maneira dela agir, né? Então Jesus certamente não era uma pessoa assim, de tristeza, né? Ele era um camarada feliz. Só que era uma felicidade diferente. Quando outro dia, isso já faz um tempinho, a Mônica de Medeiros, que é uma médium, ela transmite alguns programas às vezes pela internet, em que ela está mediunizada, e ela incorpora um espírito chamado Doutor Espanhol. E o Doutor Espanhol, ele conta que ele conviveu com Jesus, conviveu lá na prática. Né? Ele não foi nenhum dos apóstolos e nem chegou a ser um dos discípulos, mas foi aquele seguidor que estava ali, né, que estava presente ali naqueles encontros com Jesus. E ele fala o seguinte, ele fala que Jesus era muito alegre. Ele fala, nossa, Jesus é um cara muito feliz. Ele fala que Jesus, quando se preparava para dormir, Jesus fazia questão, ele abraçava todos que estavam presentes, próximos dele, ele abraçava todos. Inclusive, Jesus abraçava até os animais antes de dormir. Se tivesse cachorro, o que ele tivesse, ele abraçava todos. Só depois que ele deitava para dormir. Vocês acham que um camarada desse é triste? Hoje em dia eu vejo aquele mestre, né? Tem um mestre oriental, que é o Saguru, né? E o Saguru é um camarada muito feliz, né? O Saguru é um mestre oriental, que é legal a vida dele, né? A gente conhecer. Mas ele é muito sorridente. Quando você assiste o Saguru na internet, ele ri às vezes, ele gosta de rir, mas o sorriso dele, né? Fica estampado na face dele a alegria, a felicidade dele, né? E aí trazendo, né, para os dias de hoje, né, porque eu lembro que na minha juventude também eu tinha aquelas pessoas evangélicas que passavam com aquela Bíblia debaixo do braço, né, e nós como somos jovens ainda temos aqueles preconceitos, né, e ficava olhando e falava assim, nossa, isso deve ser muito triste nessa vida aí, né, que a pessoa leva, né, porque nós não conseguimos entender ainda a alegria verdadeira das pessoas. Nós não conseguimos entender. E eu trago hoje para a Casa Espírita, que nós estamos numa Casa Espírita, eu estava até vendo aqui as brincadeiras aqui do meu amigo aí, né, do meu amigo Cadu, né, e às vezes parece uma coisa até assim,
Estranha, mas é isso que me faz estar numa casa espírita. É a alegria das pessoas. Eu, quando chego numa casa espírita, seja nessa ou em qualquer uma, o abraçar as pessoas é o que faz valer a pena. Eu vou na Casa do Caminho, vou no CELI, vou na Frateceb, vou em outras casas, que eu faço palestras em outras casas também, né? E quando eu chego, o encontrar com as pessoas, existe uma alegria muito grande nas casas espíritas. É muito legal. É por isso que muitas pessoas vêm aqui e estão presentes todas as terças-feiras, porque aqui existe muita alegria. Desde a recepção, quando você entra lá, você abraça as pessoas, é aqui né? Em todos os espaços que nós estamos na casa espírita, existe uma alegria. E às vezes a gente chega na nossa conversa com os amigos, né, as pessoas falam assim, esse cara vai na casa espírita, né, deve ser muito chato aquilo, né? As pessoas têm essa visão. E nós também tivemos essa visão em relação a outras pessoas. Mas quando a gente começa a conviver, a gente começa a ver que é diferente. E a doutrina espírita, ela tem essa capacidade de nos mostrar um Jesus diferente. Muito diferente daquele Jesus que muitas vezes as pessoas veem. A gente vê um Jesus assim, principalmente quando a gente lê aqui o livro dos Espíritos, né? Você vê que a obra de Jesus é uma obra grandiosa e não é uma obra para pessoas tristes e chatas. Porque se você estiver em depressão, você não tem como você transmitir alegria, uma alegria cristã. Tem uma frase de Jesus, que é um ensinamento de Jesus que eu acho um dos ensinamentos assim mais fantásticos de Jesus, que diz assim, qualquer um que lançar mão do arado, né? Qualquer um que lançar mão do arado e olhar para trás não é digno do reino dos céus. Esse ensinamento é maravilhoso. Esse ensinamento é para todo espírita, para toda pessoa que é cristã, porque os cristãos não são só espíritas, tem muitos cristãos aí de outras linhas e também são pessoas grandiosas. Eu vejo lá na igreja evangélica do lado da minha casa, eles chegam lá, uma casa bem, bem próxima, assim, dá para ver tudo que acontece, né? E eles chegam se abraçando, todos eles, e quando termina lá o culto que eles fazem, nossa, eles saem dando risada, felizes, então, porque foi bom, né? Ninguém sai feliz num lugar que foi ruim, né? Não é verdade? Então, certamente foi bom. Aliás, quando eu saio lá na rua, eles me tratam muito bem, não tenho problema nenhum com eles, né? Então, não é só na doutrina espírita, a doutrina cristã também você vê que ela funciona bem em outros lugares. Então, olha, qualquer um que lançar mão do arado e olhar para trás não é digno do reino dos céus. Isso é um ensinamento muito simples. A vida é o hoje. Então, muitas vezes, nós estamos tristes, estamos sofrendo, estamos em dor por coisas que já aconteceram. E o que já aconteceu não volta, a não ser na nossa mente. A não ser que nós fiquemos dando guarida, sabe? Que a gente fica dando vida, a gente fica alimentando aquilo que já passou. Às vezes uma pessoa sofreu um trauma, ou alguma coisa, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Aí você conversa com a pessoa, ela já está lá, com seus 60, 70 anos, você está conversando com a pessoa, ela está lá, ela conta um caso que ela viveu lá na infância, e praticamente os olhos enchem de lágrimas, está sofrendo ainda com aquilo. Então Jesus nos ensina o que com isso? Que tudo que passou, passou. Serve de aprendizado? Serve de aprendizado. Nós temos que aprender com as coisas que passaram, porque se você cometeu um erro, você vai procurar não cometer esse erro, mas isso até no esporte, no futebol, você vê lá, o time cometeu um erro, aí no próximo jogo tenta não cometer mais aquele erro. Mas não pode passar a vida sofrendo porque perdeu um jogo. Se você ganhar o jogo seguinte, você fica feliz, é assim, né? Não importa que você perdeu o anterior, se você ganhar o próximo, tá ótimo, né? É assim que funciona. Então Jesus nos ensina o quê? Que a vida é o hoje. Jesus diz assim, que
para que nós paremos de nos preocupar com os problemas do dia de amanhã. Porque já bastam os problemas do dia de hoje. Aí você vai ajuntando um ensinamento com o outro, você vai vendo que tem uma lógica aí. Jesus, ele mantinha uma lógica dentro dos ensinamentos dele. E quando você pensa assim que a vida é o hoje, significa o seguinte: chega de sofrer, chega de dor, chega de tudo. Se a vida é o hoje, você tem que viver feliz hoje. Tem que viver feliz hoje. É hoje que é o dia de nós nos tornarmos melhores. É hoje que temos que fazer o que tem que ser feito. Não adianta você ficar pensando em, sei lá, no dia que eu me aposentar eu vou fazer alguma coisa. Mas se eu ganhar na loteria esportiva, aí sim, né? Aí eu vou fazer coisas boas, né? E quando não é verdade. Muitas pessoas ganham na loteria esportiva e ao invés de melhorar a vida delas, piora, né? Então, quando a gente entende a doutrina cristã, a gente entende que a doutrina cristã é uma doutrina feita para pessoas alegres. Porque não importa o que você faça na sua vida, não importa se é dentro da casa espírita ou fora da casa espírita. Se você está trabalhando, você tem que ser alegre no seu trabalho, tem que fazer o melhor que você pode no seu trabalho. Você tem que chegar no seu trabalho, independente do que aconteceu na sua casa, você tem que sorrir e tem que dizer bom dia. Se você está na rua e encontra com os amigos, você tem que fazer o melhor. Se você vai visitar uma pessoa no hospital, você tem que fazer o melhor. Estava vendo aí o Cadu falar, né, da visita que eles fizeram, né, o Geraldo, eles fizeram. Pô, se você vai fazer uma visita daquela lá sem alegria, né, Geraldo, com a cara fechada, vai distribuir alimento para as pessoas, roupa com a cara fechada, não dá, né? Você vai visitar um asilo, chega lá com a cara fechada, lá, os velhinhos lá, você com aquela cara fechada. Eu sou cristão, aquela cara assim, né, de bravo, sisudo, né? Não, claro que não funciona. É a mesma coisa que falam de Kardec, né? As pessoas veem aquela imagem de Kardec numa foto, né? Tem a foto de Kardec, pensa que Kardec era um cara sisudo, que não brincava, não conversava. Claro que não era. Claro que não era. É um camarada feliz, que participava com os amigos, conversava. Não é verdade, dona Fátima? Não é? Ó, a Fátima tá rindo aqui, ó, tá vendo? Eu tô falando de ser cristão, que é ser feliz, ela tá rindo aqui, tá. Não é verdade? Não, mas é verdade, o cristão, claro que o cristão é uma pessoa que ele aprende aquilo que o Cristo ensinou. O Cristo ensinou a praticar o bem, a ajudar sempre que possível, mas também dizer não de vez em quando faz bem, né? Muitas vezes dizer o não também é ajudar as pessoas. Tá certo? Estava até falando ontem, né? Estava fazendo a leitura aqui, né? Que chega lá o indivíduo, lá o jovem, e fala para Jesus: Jesus, você pode falar com meu irmão para ele dividir a herança dele comigo? E Jesus fala: o que eu tenho a ver com o problema de sua divisão de herança? Então ele está dizendo não. Então tem horas, né? Nós temos que saber, tem certas coisas que tem que dizer não. Mas como cristãos nós temos que aprender a ajudar, aprender a fazer o bem em todos os momentos. Mas temos que aprender também que você fazer o bem tem que ser feito com prazer, com alegria, com felicidade. Eu sempre digo para as pessoas que se você vai trabalhar numa casa espírita, você chegou numa casa espírita, você gostou, está ali, está sintonizado com a casa, tá certo? Você sintonizou, está tudo legal. Então, de repente, alguém te convida para trabalhar na casa espírita, você não quer participar e você não quer ajudar aí, sei lá, trabalhar na recepção, algum lugar, né? Algum lugar. Aí você, se fala, eu vou ajudar aí, você está lá. Mas se você vai ajudar, aí você de repente, você está trabalhando, mas você não gostou de fazer aquilo. Porque nós somos assim, nós temos facilidade para algumas coisas e nos ambientamos melhor em algumas atividades. É assim. Tem coisas que, por exemplo, eu não gosto de fazer. Você fala, Jair, vai trabalhar de vendedor? Não é o meu jeito. Você fala com o Ademar, ser vendedor para o Ademar é uma coisa assim, ama aquilo. A vida do cara é gostar de vender.
Então, às vezes, você chega numa casa espírita, você vai fazer uma atividade que você não gosta. Então, você vai com o dirigente e fala, olha, realmente essa atividade, não tem outra coisa que eu posso fazer, que de repente eu goste mais, né? Então, de repente, você se encaixa, não é verdade? Mas, então é assim, você vai buscar, é importante que você trabalhe na casa espírita, mas você seja feliz dentro daquilo que você está fazendo. É claro que um dia, de repente, faltou muita gente, você precisa fazer uma outra atividade, e naquele dia você faz, né? Por necessidade. Você não vai deixar de fazer um dia se você for preciso, mas uma atividade que você vai se manter fazendo aquela atividade, você tem que sentir prazer para fazer a atividade. Isso em qualquer coisa. Eu vejo às vezes a pessoa, você vai trabalhar na vida mesmo, para ganhar dinheiro, mas se você faz uma atividade que você fica enlouquecido com aquilo, você só sofre com aquilo, você vai ficar 30, 40 anos fazendo uma coisa que te leva ao sofrimento. Muitas vezes é melhor você ganhar um pouquinho menos de dinheiro, mas ficar feliz naquilo que você está fazendo. Não é verdade? Então, a alegria cristã nós temos que levar em todos os lugares. Depois que você começa a entender aquilo que Jesus quer, não tem como você não ser alegre. Porque Jesus era muita alegria. O doutor espanhol mesmo fala que quem olhasse nos olhos de Jesus de verdade, olhasse de frente, nunca mais era a mesma pessoa. Isso é uma grande verdade. Depois que você estuda, não é idolatrar, né? Muitas vezes a gente nem Jesus quer ser idolatrado, mas quando a gente estuda a doutrina cristã de verdade, começa a entender, começa a colocar em prática nas nossas vidas, a alegria começa a fazer a parte das nossas vidas em todos os momentos. Porque eu sempre digo assim, que nós estamos felizes na vida quando nós encontramos o nosso caminho. E quando a gente começa a estudar a doutrina cristã e vivenciar a doutrina cristã, nós nos encaixamos nas coisas que nós nos prontificamos a fazer nessa vida. Porque nós nascemos para fazer determinadas coisas. E quando estamos sofrendo em dor, é porque estamos distantes daquilo que deveríamos estar fazendo. Então, quando a gente estuda a doutrina cristã, a gente se encaixa naquilo que a gente sabe que é bom para nós, que nós somos seres em evolução, e não adianta. Aquilo que o Cristo nos ensinou são as leis universais que nós temos que conviver com elas e aprender a lidar com elas para sermos mais felizes. Então, estudar a doutrina cristã é encontrar a si mesmo no processo de evolução na história de nossas vidas. Acho que era isso mesmo que eu tinha que falar, né? Muito obrigado a todos. Boa noite. Se é para ser feliz, vamos ser felizes, né? Vou fazer rapidinho aqui para todo mundo conseguir ir para casa ficar quentinho. Brincadeiras à parte, vou até tentar falar alto para ver se sai. Bom, nesse momento então vamos nos unir em vibrações. Vamos olhar para dentro de nós, sentindo nosso coração, sentindo toda a emoção que temos, tudo de melhor que podemos nesse momento oferecer. E com essa emoção em mente, vamos expandir para as pessoas que estão ao nosso lado nesse momento, vibrando muito amor, muito carinho e muita paz. E com essas vibrações se expandindo para cada um que está aqui presente, seja no plano material, no plano espiritual, nas nossas memórias e nos nossos corações. Que essas vibrações possam ser estendidas para todos aqueles
que vem até a casa em busca de tratamento, seja qual for o dia. Que essas vibrações possam envolver aqueles que estão ao redor da casa também, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos irmãos de jornada, que permitem que estejamos aqui nesse momento. Que essas vibrações possam chegar ao nosso lar. Aqueles que deixamos na proteção do Pai. Que eles possam se sentir acolhidos e que possam ter a certeza que muitas vezes, mesmo distantes, estamos com eles. Que essas vibrações possam chegar a todos aqueles que fazem parte da nossa vida, seja no trabalho, na escola, na padaria, onde for. Aqueles que estão presentes e aqueles que estão distantes, por qualquer motivo. Que eles possam se sentir abraçados e também tenham a certeza que sempre estaremos com eles. Que essas vibrações também cheguem a todos aqueles que nesse momento acreditam que não existe mais saída, que acreditam na porta larga, que eles possam ter um momento de clareza e busquem ajuda. Que essas vibrações também possam chegar a todos aqueles que de alguma forma estão no trabalho do Senhor. Que eles possam se sentir reforçados e que consigam se manter no trabalho. E ainda pedimos licença para que possamos vibrar por nós mesmos. E além disso, pedimos também que essas vibrações cheguem a alguém especial que acreditamos que necessitam deste amor. Por fim, deixamos aqui muitas vibrações para que o plano espiritual leve aonde se fizer necessário. Que assim seja. E assim, nessa sintonia já conectado com toda a espiritualidade aqui presente, vamos receber nesse momento o passe coletivo e tenha a certeza que nós não estamos sozinhos e cada um de nós estamos neste momento sermos amparados em nome de Jesus. Eles estão nos envolvendo nesse instante, nos envolvendo em muito amor, fazendo neste momento a higienização de cada um de nós. Cada um de nós está recebendo nesse instante essa limpeza onde está sendo envolvido o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, limpando todo o nosso campo áureo,
retirando os miasmas, retirando, vamos, as dores. Vamos agora receber essas energias de cura e vamos focar em alguma enfermidade, no momento estamos sentindo alguma dor, ativando com essas energias curativas os nossos órgãos vitais, que essas energias benéficas vão nos harmonizando, vão nos acalmando, acalmando os nossos corações, nos equilibrando, acalmando os nossos sentimentos, realinhando os nossos centros de forças, que nos faz nos manter no equilíbrio emocional. Vamos assim nos fortalecendo, recebendo essa luz, essa energia que está sendo aplicado em cada um de nós, vamos sendo revigorados com esses bálsamos salutares. E assim, Jesus, finalizando o passe, pedimos a espiritualidade maior aos irmãos que se encontram aqui, que nos ampara nesta casa, que eles possam, nesse instante, fluidificar todas as águas que se encontram aqui nessa casa, as que se encontram nos lares, aqueles que estão conectados neste momento com esse passe, fluidificando essas águas, colocando as energias curativas, física e espiritual. E assim, agradecemos a Deus, agradecemos a toda a espiritualidade, os irmãos que estiveram aqui, que estão ainda aqui, nos trazendo essa luz e esse amor nesse ambiente e trazendo a paz do Mestre Jesus. E nos envolvendo em muito amor e luz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, nós vamos pedir a todos, né, que neste momento agora participem conosco de uma apresentação que nós trouxemos aqui e de um... como eu disse já hoje, né, já estou bem emocionada já de todos esses dias. E é uma emoção muito grande agora o que nós vamos ver, mas eu vou deixar hoje para falar, né, para falarem, na verdade, os meus dois amigos aqui, o Fábio e o Geraldo, que são, né, os que estão na frente dessa atividade. Então, eles vão vir aqui, eles vão falar algumas palavrinhas, e em seguida, ou depois, vocês é que sabem, aí a gente vai fazer a apresentação. Depois da apresentação? Então tá. Então, Geraldo, Fábio, vem aqui falar, e depois que eles terminarem, a gente faz a apresentação. Tá bom? Depois da apresentação você vai falar? É você, Cadu, que me deixa desse jeito. Cadu fica me atrapalhando. Então, gente, eu vou deixar vocês aqui com essa apresentação maravilhosa da ação que nós fizemos no domingo, aos irmãos em situação de rua, e depois eu deixo vocês com o Fábio e com o Geraldo.
Maravilhoso resultado. Entrega de aproximadamente 306 marmitas, 34 kits de roupa completos masculinos, 67 kits de roupa completos femininos, 74 kits de higiene masculinos, 100 kits de higiene femininos, 300 cobertores, 200 pares de meias, 150 toucas, 200 pedaços de bolo, 150 algodões doces, 400 docinhos, 30 pães com calabresa. Agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram e participaram desta corrente de doações e preces para esta maravilhosa ação de caridade, fraternidade e amor. Núcleo Assistencial Espírita Nova Era. Chamando o Geraldo para me proteger aqui, porque eu vou segurar vocês pelo menos mais uns 40 minutinhos aqui. Boa noite, né? Tá ótimo. E aí já começo pedindo licença por esses minutos a mais. Mas assim, essa atividade na casa, ela começou a gente levando... Eu vou me emocionar bastante, porque isso é o trabalho que eu adoro fazer. Mas ela começou a gente levando lanche depois de uma festa do Nova Era com um carro. Foram alguns lanches, eu acho que devia ter alguma coisa ali entre 60 e 80 lanches, alguma coisa assim. Não foi fácil para a gente distribuir esses lanches, mas começou. A gente foi indo, dessa vez estávamos em 7 carros lotados. Também não foi fácil, foi a primeira vez que esse grupo foi com tantos carros. A gente teve algumas perdas no meio do caminho, alguns encontros, mas no final deu tudo certo. Como o Cadu falou no começo, foi uma entrega maravilhosa, muito além do que a gente esperava, né? A gente fez um planejamento para 200 marmitas, entregamos, se a gente considerar tudo que o Geraldo comeu aqui, foram umas 400. Mas a ideia é exatamente essa. A gente na Casa Espírita ouve muito falar uma frasezinha lá de que Jesus indicou que ele era o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes a gente não vê como que isso se encaixa na nossa vida, como que a gente consegue seguir o caminho de Jesus. E também o Jair falou que somos maioria cristãos, né, independente de ser espíritas, católicos, evangélicos. E todo mundo aqui, ou a grande maioria, já ouviu falar da última ceia. E muitos conhecem um rito que a Igreja Católica tem da comunhão, né? De comungar ali, de comer a hóstia, de tomar o vinho. E Jesus, nessa última ceia, ele falou, dando pão para cada um daqueles apóstolos dele, que aquele era o corpo dele, que aquele era o sangue dele, e que depois que ele fosse, a gente deveria repetir esse ato dele. E o que a gente fez esse domingo foi exatamente isso. A gente se alimentou do corpo dele, do sangue dele, e compartilhamos com cada um daqueles que estavam na rua. Mais de 300 pessoas. E cada um de vocês tem nos auxiliado nessa tarefa diretamente ou não. Cada um de vocês que acreditam que não auxiliam, que não tive a oportunidade, na verdade, ajuda. O fato de vocês virem aqui toda terça-feira, toda segunda, ou segunda sim, segunda não, terça sim, terça não, faz com que nós, colaboradores do Nova Era, estejamos aqui. E só com isso,
Só com essa força que vocês dão para a gente, permitindo com que a gente esteja aqui durante os trabalhos, permite com que a gente faça essa atividade. Ou seja, cada um de vocês ajudou. E no domingo, em um dos locais que a gente estava ali, entregando cobertor, porque já não tinha mais marmita, teve uma das pessoas que falou para mim alguma coisa parecida com: diante de tantas trevas que a gente tem aqui, de vez em quando tem algumas luzes. E é exatamente que todo mundo aqui é um pontinho de luz que chegou nesses aqui, que chegou em todas as pessoas ali. E aí, nesse momento, depois eu corro risco de apanhar da Ana, mas eu peço para que todos os colaboradores da casa levantem. E diferente do que a gente acabou de fazer aqui, colaboradores, levantem, por favor. Os colaboradores, os assistidos podem ficar sentados. Por quê? Porque a gente acabamos de bater palma para a ação, mas eu quero que os colaboradores batam palma para vocês, porque vocês que permitiram isso. Agora que bateu meia-noite. Não consigo, o coração não deixa. Eu não vou chorar mais não, cara. Bom, pessoal, e é isso. Só agradecer mesmo pela oportunidade. Em nome da casa também agradecer por poderem todos nos possibilitar fazer essa ação. E vamos continuar cada vez mais crescendo, crescendo, crescendo. Depois dessa aí, não sei nem se vai dar para chorar mais, né? Então é o seguinte, eu só tenho muito o que agradecer a oportunidade que aqueles nossos irmãos lá na rua nos deram. O Antônio, o João, o Alejandro, que eu tive, desculpem, a oportunidade de conversar com eles. E por parecer que eles estão no fundo do poço, a conversa deles é outra. Eles não falaram a momento algum de droga. E também nós jamais iríamos perguntar de qualquer coisa sobre droga. Mas eles tinham sempre um agradecimento. E sempre falando que Deus nos abençoe. E assim, esses que eu citei nomes aqui foram aqueles que eu tive a oportunidade de estar conversando. Mas eu levava assim eu cumprimentava todos eles de uma maneira como se eu estivesse ali, no meio deles há muito tempo, porque a vida deles não é fácil. Eles apareciam para a gente lá com aquele sorriso. E de uma certeza que nós tivemos. Mais de 300 pessoas. É muito? Não. Mas é o que nós tínhamos para poder atender aqueles nossos irmãos. E tivemos a certeza que naquela noite, mais de 300 dos nossos irmãos foram dormir com a barriga cheia. E isso é muito prazeroso. E mais uma vez eu peço uma salva de palmas para os nossos irmãos que estão na rua. Obrigado a todos. Não esquecendo que no último domingo de setembro já vai ser a próxima caminhada nossa. Chinelos. Campanha agora de chinelos. Vamos arrecadar o máximo de chinelos para todo mundo ficar calçado. Maravilha, tá vendo a ideia boa? Obrigado a todos.